Tivemos no último domingo o jogo entre Brasil e Panamá, e eu acho que o que a gente pode dizer sobre esse jogo é um mix de emoções. É uma alegria sempre ver o Brasil ganhar, mas também fica aquela preocupação porque o primeiro tempo não foi legal. Eu acho que foram duas seleções bem diferentes, né, no primeiro e no segundo tempo. E, cara, uma torcida que ela é muito complicada. Eu acho a torcida brasileira bem complicada. Enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. E antes da gente começar, queria pedir que você deixasse seu like, a sua inscrição, seu comentário, que você compartilhe o vídeo para grupos de WhatsApp, Instagram e Telegram. E espero que você fique até o final do vídeo. Vamos falar de futebol. Nesse último domingo, teve a vitória brasileira por 6-2 diante do Panamá. Foi o penúltimo jogo antes da Copa do Mundo. E pra gente começar a análise, é sempre bom pensar a expectativa que nós tínhamos com esse jogo, né? Que a gente pensou como que a seleção jogaria, provavelmente com o time titular. Como que seria a motivação. Esse jogo, inclusive, foi um jogo pensado para trazer uma confiança para o time, para ser uma despedida da torcida, né? E um momento que seria interessante para a gente poder aquecer a Copa, sabe? Para aquecer para a Copa. Claro que todo mundo agora, nessa altura do campeonato, faltando o quê? Uns 10 dias para a Copa, 10, 9 dias, já tá animado para a Copa e tá com expectativa para a Copa. Até porque a Copa do Mundo ela é um eventaço, sabe? Ela é um negócio diferente. Então, a gente tem, né, um pré-jogo, uma torcida meio esquisita. Eu acho que a torcida brasileira ela é meio esquisita. Por quê? Porque, beleza, 70 mil pessoas, legal. Mas o que eu ouvi de pessoas falando de análise das pessoas é que, primeiro, você tinha muito de torcida de teatro, que eram pessoas caladas e tudo mais. E isso eu acho que faz parte do elitismo do futebol, onde você não tem mais pessoas que gritam o jogo inteiro, que comemoram o jogo inteiro, que torcem o jogo inteiro, mas são pessoas que estão ali para ver o jogo. Eles não estão ali para acompanhar o time, eles estão ali para usufruir de um produto. E aí eu acho que isso faz parte do elitismo do futebol, do esporte. Você tem muito clubismo por parte de diferentes torcidas, tanto que você ouvia muito alguns torcedores de clubes específicos cantando músicas específicas de times. Você tem aquele caso do torcedor do Fluminense que não achou o bandeirão do iFood por conta de achar que era um bandeirão do Flamengo. E cara, primeiro, por que tem um bandeirão do iFood? Segundo, cara, pra quê? Sério, enfim. E além disso, você tem as vaias pra Virgínia, que eu também achei desnecessário. Tipo assim, pô, mano, a mina é só ex do Vini Júnior, cara. Pra que você vai vaiar, criticar a menina? Beleza, você critica. A Virgínia tem muitas outras coisas pra você criticar do que ser a ex do Vini Júnior. E beleza. Além disso, a gente teve um olê lá Neymar, que faz parte do misticismo do futebol brasileiro, que fala muito sobre você ter um craque em condições mínimas de campo, e aí você acreditar que essas condições mínimas são máximas, sabe? Essas condições mínimas significa que o atleta vai ser aquele máximo que a gente sempre viu. Enfim, além disso, claro, eu não poderia deixar de destacar a falha técnica de som do nosso querido equipe de som, né? Que quebrou as pernas do Bela da Alcione, aquele retorno sanduíche XX. Mas enfim. Vamos olhar para a escalação? Vou deixar a escalação aqui do ladinho, bonitinho. Você tem Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alexandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha e Vinícius Júnior. E o que a gente consegue analisar dessa escalação pré-jogo é uma ideia do que seria esse time. Eu acredito que, pensando nessa escalação, seria um jogo de ligação, um jogo muito vertical, um jogo muito rápido.
uma seleção mais defensiva, uma solidez defensiva melhor, uma seleção mais reativa, mais puxada para o contra-ataque. Até então, ok, isso é algo que funciona se você tiver numa situação França, situação Espanha, situação, sei lá, Portugal. Mas agora, você querer ser reativo contra a possante seleção do Panamá, aí foi mal. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Então, o Ancelotti, ele precisa analisar como que ele vai agir contra seleções que estão em pé de igualdade com o Brasil, ou até mesmo que são mais inferiores que o Brasil. Porque no grupo de Copa do Mundo, você tem um Marrocos que é bom, é um bom time do Marrocos, mas você tem um Haiti e uma Escócia que são inferiores à seleção brasileira. E contra esses times não tem jeito. A seleção brasileira vai precisar assumir a posse. Porque Haiti, principalmente o Haiti, com todo respeito, tem bons jogadores, tem o Isidore, tem o Belegatti. Mas, cara, é o Haiti, velho. É a Escócia, beleza, a Escócia tem o Robertson, o McTominay, mas são seleções que são defensivas, não são seleções que jogam propondo posse, principalmente contra o Brasil. Então, a gente precisa analisar, e isso inclusive é algo que eu vou trazer quando eu falar do segundo tempo, porque no segundo tempo eu acho que tem um fator que pode afetar muito como vai ser o time titular contra Marrocos, apesar de eu acreditar que, tirando os zagueiros, essa vai ser a escalação titular contra Marrocos. Eu acho que é interessante repensar não só a escalação, mas a ideia de jogo principalmente contra Marrocos, que na minha opinião é um jogo que é muito decisivo, é um jogo que, se você perde, você, querendo ou não, chega pro jogo contra o Haiti, que seria um jogo tranquilo, precisando vencer. Então, eu acho que é algo muito interessante a se pensar. Vamos lá. A seleção tira um gol da cartola, e eu acho que foi muito bom. Foi uma pressão que deu certo. E o Vinícius Júnior acertou um tirambaço, um excelente gol. E beleza. A partir desse ponto, você tem muito problema de entrosamento, muito problema de intensidade. Parece que alguns dos jogadores não estavam na mesma rotação, na mesma intensidade, talvez por medo de lesão. E, cara, muito problema criativo. Você não tem uma jogada coletiva na seleção. E olha que a seleção brasileira já é conhecida por ser uma seleção que joga coletivo. O gol mais bonito que nós temos, que é o gol de 70, é um gol coletivo. Então, cara, você tem um problema de criatividade, de coletividade, e você tem um problema de intensidade. A que nível? Ao nível que você perde a bola no ataque, e até recuperar essa bola, você tem o Panamá percorrendo o meio campo quase inteiro. E aí você jogar num 4-2-4 exige que você tenha todos os seus jogadores marcando. Se você perde um jogador de marcação, você já fica em desvantagem numérica, porque você está tomando um contra-ataque. E aí você precisa tirar a bola dos caras. Então, o que acontece? Eu vi muita gente falando que os jogadores, principalmente Rafinha e Vinícius Júnior, não contribuíram muito defensivamente com marcação. E apesar disso, o Vinícius Júnior, eu acho que foi uma boa partida dele. Ele se apresentou, ele assumiu um protagonismo que a gente pede na seleção. Esse protagonismo, ele realmente é exigido. E eu acho que, tipo assim, ok, ele foi bem, fez o gol e tudo mais, participou do segundo gol, legal. Boa partida do Vini Júnior. Mas, por exemplo, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Rafinha ficaram muito perdidos ali no meio daquele jogo. Eu acho que eles não tinham muito entrosamento de como que eles iriam se movimentar. E ali acabou que não estava funcionando. Eles não estavam se comunicando. Além disso, você tem uma questão que é o seguinte: nem toda jogada veloz vai ser uma jogada bem trabalhada. E isso a gente viu pelo menos umas 2, 3 vezes. Que é a seleção brasileira sofrendo um ataque, recuperando bola, fazendo o contra-ataque rápido, só que
não tem as melhores decisões, sabe? Você às vezes tem um passe errado, uma bola perdida, um não sei o que. E assim foi a seleção do primeiro tempo. Apesar dos 2 gols do Vini, a seleção brasileira também tomou um gol. E que pra mim é um erro de barreira, não é um erro de goleiro. Inclusive, galera, pelo amor de Deus, gente, para de pegar no pé do Alisson. Sério, eu tô falando sem sacanagem, para de pegar no pé do Alisson. A gente já vai pra terceira Copa do Mundo, e a terceira Copa do Mundo que nego fica pegando no pé do Alisson de uma forma desproporcional, só porque ele não é goleiro milagreiro. O Alisson não é milagreiro. E a gente... Eu não acredito que a gente precisa tanto assim de um goleiro milagreiro, sabe? Porque, não sei, eu não lembro de uma defesa bizarra do Marcos em 2002. A gente vai lembrar do Tafarel, mas a gente vai lembrar muito dos pênaltis. A gente vai lembrar muito do Tafarel nos pênaltis, mas a gente não lembra tanto assim de defesas bizarras de Cláudio Tafarel, do jogador da Regina, sei lá qual era o nome do time que o Tafarel jogava. Mas a gente não precisa de um goleiro milagreiro. Claro que a gente precisa de um goleiro que passa confiança. E o Alisson é esse cara. O Alisson, ele, por pior que ele esteja, ele ainda assim passa uma confiança. Se você for parar para analisar os gols que ele tomou nas eliminações da seleção brasileira, a gente vê que poderiam até ser defensáveis. Eu acho que, por exemplo, em 2018 não. Mas que ele foi um cara que garantiu até certo ponto, sabe? Então, eu acho que, tipo assim, é muito desproporcional o que as pessoas estão fazendo com o Alisson. Sabe, de tipo assim, nossa, esse é o goleiro que a gente vai ter na seleção brasileira, que não consegue pegar uma falta do Panamá. Mano, a bola, o Alisson já tava pra lá, a bola tinha saído. Não tô falando o goleiro já se posicionar antes do jogador chutar. O jogador já tinha chutado, ele já tava ali na pretensão de ir pra um lado, a bola vai completamente do outro lado. E aí, cara, não tem como que fazer, velho. Não tem o que fazer. A gente vai ficar aqui reclamando do Alisson. Toda hora não dá, velho. Não dá. Simplesmente não dá. Tá, ok, enfim. Segundo tempo, chega. O Ancelotti muda praticamente todo o time, só deixa o Léo Pereira. E eu acredito que é válido essa permanência do Léo Pereira, não necessariamente pela qualidade que ele tem, mas por ele ter sido o único zagueiro canhoto que a gente tem, além do Gabriel Magalhães. Então a gente não tinha outro zagueiro. Achei interessante ele colocar o Danilo, mas ok. O esquema tático ele muda. Por quê? Porque entra Danilo, Botafogo e Paquetá. Quando entra Danilo, Botafogo e Paquetá, você deixa de ter 4 atacantes e você volta para um 4-3-3. E aí os 3 atacantes seriam o Igor Thiago, o Endrick pela direita e, se eu não tiver enganado, era o... não vou lembrar. Enfim, você tinha o Ryan, lembrei. Era o Endrick acho que era o Endrick pela esquerda, o Ryan pela direita. Enfim, não vou lembrar, mas você tem essa linha de 3, com o Endrick, com o Ryan e com o Igor Thiago. E, cara, a seleção mudou da água pro vinho daí. E aí, a gente precisa considerar uma coisa. É um Panamá com pouquíssimas substituições. Um Panamá que estava mais cansado. Mas, apesar disso, eu não acredito que isso tira a discrepância de qualidade de um tempo pro outro. O time no segundo tempo estava mais ligado, era mais coletivo, estava mais equilibrado taticamente e era um time que estava com mais garra para vencer. Existem muitos jogadores titulares que têm cadeira cativa. Você tem o Casemiro, que é cadeira cativa, você tem o Bruno Guimarães, você tem o Vini Júnior, você tem o Rafinha. Mas esses jogadores, eles estão aproveitando uma oportunidade para entrar no time titular da seleção brasileira. E, cara, se você tem uma oportunidade de entrar no time titular da seleção brasileira, todo jogo seu vai ser o jogo da vida. E foi isso que aconteceu. Como diria o nosso querido Wallace Borges, no Brasil tem muito psicopata do bem. Na seleção brasileira tem muito psicopata do bem. Que é os caras que vai pra cima, que é os caras que pressiona, que faz o jogo rodar. Então, você tem aí, né, eu acho importante destacar a mobilidade que o Danilo Botafogo tem.
Cara, o Danilo Botafogo, ele tá ali, ele pisa na área, ele é um cara veloz, ele é um cara que sabe distribuir passe. Ele soube conversar muito bem com o Paquetá, e eu acho que isso fez muita diferença, porque você ter um armador que sabe conversar com os jogadores é um cara que vai conseguir deixar os caras na cara do gol. E foi isso que aconteceu, sabe? Muitas das vezes a gente via muito isso acontecer. Você tem, cara, o Igor Thiago está se tornando meu jogador favorito, cara, da seleção brasileira. Porque é gostoso de ver todas as vezes que ele entra e ele faz um gol, ele comemora como se a gente estivesse fazendo gol, sabe? A gente sente como se o batedor de pênalti fosse nós. E aí, ali naquela situação, pá, e ele comemora como se, tipo assim, ele passa a impressão de que ele sabe a camisa que ele tá vestindo. Ele sabe da oportunidade que ele tem. E ele tá aproveitando a oportunidade. E cara, é maravilhoso ver isso. O Ryan foi muito bom ter feito o gol, porque tira um pouco da pressão do cara, né? E apesar do Endrick não ter sido muito bem naquele jogo, eu acho que não foi bem, por não estar numa posição que favorece muito ele. Eu particularmente acho que centroavante favorece muito mais o Endrick do que de ponta. Mas ok. E aí, beleza. Tivemos um jogo melhor. Fato. Douglas Santos também foi outro cara que jogou bem pra caramba. Soube aproveitar o espaço pela esquerda que tinha ali, porque você tinha tecnicamente 2 jogadores de direita e um jogador que jogava pelo centro. Então você tinha um espaço ali na esquerda e o Douglas Santos soube aproveitar isso. Enfim, falando de mudanças na escalação, eu acho que o problema do time titular é muito mais um problema de entrosamento do que um problema que se resolve substituindo peças. Eu acredito que essa seleção tendo mais entrosamento, a qualidade melhora. Porque não são jogadores ruins, são bons jogadores. Agora, eu acho que dá pra trocar? Acho que dá pra trocar. E aí, já ouvi pessoas falando o nome de Rafinha, já ouvi pessoas falando o nome de Matheus Cunha, já vi até falando de Luiz Henrique. E até Bruno Guimarães. Mas eu acho que Danilo Botafogo e Paquetá estão merecendo uma vaga no time titular e já não é de hoje. Bernardo Paquetá chegou agora, mas o Paquetá ele já é de ciclo, ele já é do ciclo, ele foi um jogador muito importante para aquele jogo, ele soube achar espaços no jogo, e ali, cara, isso é muito importante para a seleção brasileira, principalmente em 3 jogos, que talvez um dos maiores destaques de cada uma dessas seleções seja a questão defensiva. O grande ponto das 3 seleções que a seleção brasileira vai jogar é que as 3 seleções são defensivas. Elas são sólidas defensivamente e a gente precisa de alguém que vai abrir espaço. Vai precisar de um cara que vai saber distribuir bola. Esse cara, pra mim, é o Paquetá. E aí você tendo, além dele, um Danilo que sabe infiltrar, que sabe pisar na área, que sabe abrir espaço, meu, lindo! É isso que a gente precisa. Outra coisa também que eu acho, Vini Júnior e Rafinha não podem jogar juntos. Eu acho. Até agora não deu certo. Então eu acho válido botar um dos dois no banco, mesmo que seja pra cada um jogar um tempo. Bernardo, mas são os 2 melhores jogadores do mundo. Não interessa, velho. Não tem jeito. O que eu vou fazer? Os 2 não conseguem jogar bem juntos. Em 2006 a gente viu. Tinha 4 jogadores brabo. Juntou os 4, deu errado. Tomamos uma taca na Copa. A gente vai repetir o mesmo erro 20 anos depois? Eu não quero. Particularmente eu não quero. Então, é isso. Neymar Júnior citado nesse vídeo. E é isso que tem pra falar dele. Não tem muito o que falar. Ele não jogou, ele não participou. Vamos ver o que vai acontecer. Mas enfim, eu espero que você tenha visto até o final. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, comenta aí embaixo o que eu falei de errado, o que eu falei de asneira. Só por favor não me xinga, pelo amor de Deus. Faz sua criticazinha. Eu estou aberto para ouvir e até pra gente conversar sobre. Tá ok?
Então, galera, é isso. Uma boa semana pra vocês e fiquem com Deus.